Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao quadro de entrevistas Prosa Política da Rede Premium TV. A emissora Rede Premium, reservada em seus direitos pela Lei das Eleições 9504 de 97 e a Lei de Livre Imprensa 5250 de 67, inicia a série de entrevistas com candidatos à ocupação das cadeiras da Assembleia Legislativa e também à Câmara dos Deputados nas eleições de 2018. Os candidatos aos cargos de deputado estadual e deputado federal são chamados à entrevista de acordo com a ordem de aceitação do convite, feita no critério das 20 primeiras respostas recebidas. Na entrevista de hoje serão feitas 6 perguntas aos candidatos, divididas em 2 blocos, sendo que o mesmo terá o tempo de 3 minutos para articular a cada uma de suas respostas. Estamos recebendo agora no estúdio 1 da nossa emissora a candidata Juliana Cardoso, a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Ela que foi por 3 mandatos consecutivos vereadora do município de São Paulo e atualmente é o cargo que se encontra. Candidata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pela oportunidade de a gente vir debater um pouco sobre as eleições de 2018 e colocar as nossas propostas como candidata a deputado federal. Fresco moto. Juliana Cardoso, candidata a deputada federal, muito importante, mais uma mulher tentando chegar lá. Tomara que sejam eleitas, metade dos deputados sejam mulheres, Quem sabe um dia, E você que 3 vezes vereador em São Paulo, parabéns. Obrigada. Parabéns, não é fácil você se eleger por 3 vezes e ainda em São Paulo, Combativa. Exato. E eu pergunto para você, com essa experiência de vereadora, por que você resolveu ser candidata a deputada federal? Bom, primeiro que o período eleitoral, a gente está precisando colocar mais mulheres na política, Haja vista que são 513 deputados e 51 mulheres. E eu estou querendo ir para poder dialogar muito com as políticas públicas, Nós precisamos no Brasil gente que tenha esse olhar, que venha da periferia da Zona Leste, que entenda o que é uma saúde de qualidade, o que é uma educação de qualidade, o que a mulher trabalhadora realmente precisa para poder avançar num país que seja muito mais solidário e organizado para a política, principalmente com as mulheres. Então, a experiência da vereança me trouxe um olhar que ali no Congresso Federal a gente tem a discussão em cima dos projetos de lei, que principalmente orçamento, um corte de 20 anos de recurso do governo federal para o Brasil, bate diretamente na vida da classe trabalhadora. Então, eu estou querendo estar indo para poder falar, dialogar, ajudar a construir uma política de um Brasil mais justo e igualitário. Perfeito. Muito bem. Candidata, agora seguindo aqui com a nossa pergunta, uma questão muito importante que tem aí assolado a muitos brasileiros e também principalmente a nós paulistas, é a questão da segurança pública. Uma pessoa já não pode mais ficar no ponto de ônibus de manhã que sofre arrastões, uma menina não pode voltar para sua casa da faculdade sozinha à noite, que é muito perigoso, a família tem que ir buscá-la até a sua estação. Então são questões assim que deixam o eleitor muito preocupado e inseguro com os mandatos que virão, que situação vai acontecer daqui para frente. Inclusive, o piso do policial militar em São Paulo está entre os 5 piores do país. E eu queria saber o que a senhora pensa a respeito da segurança pública e o que pretende fazer na Câmara dos Deputados. Olha, a questão da segurança pública, ela está sendo muito falada, ultimamente, tanto pelos deputados quanto pelos presidenciáveis e governadores. O fato é que até hoje não tem uma política específica para a valorização do funcionário, para a valorização dos policiais. Isso a gente precisa ver. Mas eu acho que a segurança ela não vem só em um ponto específico. A gente precisa compreender que a segurança é uma ponta da política pública. Quando a gente tem mais trabalho, mais renda, mais dignidade de vida vinculada a uma saúde e uma educação de qualidade, cultura, esporte e lazer, é o que faz a transformação social. E a gente, inclusive, consegue dialogar com a questão da segurança. Haja vista o que a gente vê agora. A gente tem muito mais assaltos, a mão armada, muitos furtos, nesse período onde a classe trabalhadora está desempregada.
Isso é por quê? Porque é uma falta de esperança na sociedade, é uma falta de entendimento do que significa uma política pública mais ampla. Então, a segurança é um ponto, e o que eu puder estar atuando lá, ajudar na questão de projetos de lei, ajudar em relação à valorização dos profissionais, ela vai ser muito vinculada com uma política pública mais ampla, né? Então, claro que as pessoas acham que principalmente a segurança que vai resolver tudo. Estão enganadas. A segurança é um ponto de referência que precisa ser valorizada, organizada em conjunto com outras políticas. Candidata Juliana Cardoso, né? Aproveitando esse gancho que você está falando aí da segurança, vamos falar de um assunto que é um dos assuntos mais sérios hoje em São Paulo, que é da mobilidade urbana, né? A questão das marginais, sempre parada, as entradas das cidades da grande São Paulo, você não consegue vir trabalhar de manhã e ir embora à tarde para casa. A questão do metrô, né? A questão das tarifas dos ônibus. Que você colocasse para os nossos telespectadores o que você pretende fazer para melhorar a qualidade de vida, né, da população do estado de São Paulo. Claro, Mota, que você já foi vereador, né, da cidade, você sabe que a questão do legislativo, a gente consegue muito mais organizar e estar muito junto com a relação do orçamento, a gente consegue estar muito junto para poder falar o que o nosso eleitor de fato precisa. A mobilidade, eu também acredito que ela seja um conjunto de ações. Primeiro delas, se você tem transporte público, que é caro e bem caro, que a gente paga, mas de fato que ele consiga chegar com muito mais rapidez do que um carro, por isso que em São Paulo foi investido muito na questão do corredor de ônibus e não é de hoje, né? Desde dos governos que foram do Partido dos Trabalhadores, a gente se organizava para saber que a questão dos corredores de ônibus são importantíssimos para chegar no seu trabalho muito mais rápido. Além da questão do próprio trabalho. Concentra-se muito no centro da cidade ou as pessoas têm que ir para outra região para poder conseguir. Então, a mobilidade, além da questão do transporte, de metrô, lá a gente tem também o monotrilho, que ele vinha com uma perspectiva no avanço de ajudar. Mas, de fato, em São Paulo e em algumas cidades, nós precisamos de uma mobilidade mais organizada com o metrô, que é muito mais rápido. E que aqui no governo de São Paulo não conseguiu avançar nesse sentido. Mas ela também tem que se envolver com o trabalho. Trabalho perto da sua residência. Porque se a gente tem trabalho perto da residência, a gente vai fazer várias ações. Além de a gente ter questão que a gente fala que São Paulo é muito poluído, né, porque a gente tem muitos carros, a gente diminuiria isso, mas a gente também investiria em bicicletário, né, em corredores de ônibus mais perto um do outro, e aí cada vez mais a gente não teria tanto carro na rua. Então, a política, Mota, eu falo que ela é muito mais ampla, né? Todos os candidatos se debruçam, claro, em um tema, né? Mas ela precisa ser vinculada com várias outras políticas e ela vem em orçamento, ela vem em projetos de lei que são vinculados com a classe trabalhadora principalmente, que é que hoje usa mais o transporte público e o carro, às vezes tem que estar vindo porque é mais rápido de chegar no seu serviço. E isso a gente sabe que só tem muita marginais, muito pedágio, que eu também fico pensando que nas outras cidades para você sair, quanto pedágio existe a gente precisa diminuir isso e cada vez mais incentivar outro tipo de transporte público. Tá bom, eu queria que você finalizasse, aproveitar a sua experiência com o governo de São Paulo, falasse um pouco sobre a ciclovia. Ciclovia. Lá em São Paulo, principalmente nos lugares onde tem trem e metrô, que são os bairros mais distantes, é o que mais usa a ciclovia. Por quê? Porque eles pegam a bicicleta e chegam até o metrô ou chegam até o trem para dali ir para o centro da cidade. Então, isso é um tipo de organização importante. Claro que as regiões que não são tão próximas a um transporte de trem, metrô ou terminal de ônibus não conseguiram compreender qual que era o objetivo dessa ciclovia. Mas é uma mobilidade importantíssima que tem e que precisa ser incorporada. A gente fala tanto nos países desenvolvidos, né? A gente às vezes fica até com uma inveja dos países que são desenvolvidos, mas hoje é o que mais usam e mais tem essa relação de ciclofaixas, de ciclovias, né, de bicicleta
nas regiões. Por quê? Porque é um transporte rápido e importante e ajuda muito bem o meio ambiente. Muito bem, cara. Para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV, esse é o seu programa Prosa Política, entrevistando agora a candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Juliana Cardoso. Vamos a um rápido giro comercial e já voltamos com mais essa entrevista. Não sai daí.